Bom dia, a paz do Senhor. É uma alegria poder estar hoje aqui partilhando com vocês um pouquinho do que Deus tem falado comigo. É um público diferente do que eu estou acostumada, porque lá no Ministério Infantil, pregar lá eu acho mais difícil, porque lá as cabecinhas são assim, ó. Você está pregando, está todo mundo engolindo tudo que você fala e sempre tem uma mão levantada. Porque sempre tem um testemunho para dar, uma pergunta, um complemento. Então, pregar para eles não é fácil. Mas tem sido muito gostoso e a nossa base vem forte aí. Espero que vocês tenham a mesma fome que eles têm lá. Tem sido muito bom. Quero convidar vocês, nessa manhã, a abrir a Bíblia em Josué 7, de 1 a 13. Vou ler a versão que está no Data Show para a gente poder ler todo mundo junto. Entretanto, os israelitas foram infiéis com relação ao Herém. Anátema, ao que fora consagrado à destruição. Acã, filho de Carme, neto de Zabdi, bisneto de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de alguns objetos que estavam sob anátema, e por isso a ira de Yahvé acendeu-se contra Israel. Se vocês me permitirem, eu vou ler aqui na minha versão, que eu acho que está... Não, mas eu acho que eu vou na minha versão. Está mais simples de entender. Vamos começar de novo. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Avém, ao oriente de Betel, falou-lhes, dizendo: Subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: Não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim, subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos poucos perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué: Ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, o que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto. Israel pecou e violaram a minha aliança. Aquilo que eu lhes ordenara, pois, tomaram das coisas condenadas e furtaram, e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenada. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, santifica o povo, e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir,
enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Quando a gente lê esse texto, a derrota do povo de Israel para Ai, se a gente lê o capítulo anterior, fala exatamente da vitória do povo de Israel sobre Jericó. E é uma história muito conhecida, vocês imaginam como o povo vinha, né? De animação, sabendo que Deus tinha dado a estratégia para eles de como vencer. Eles vinham animados, era o mesmo povo, era o mesmo Deus, era a mesma promessa de que seria com eles e de que eles seriam vencedores. Mas lá no capítulo 6, no versículo 18, quando Deus dá a estratégia de como vencer Jericó, ele fala: tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vos condenado, não as tomeis. E assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Porém, toda prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor e irão para o seu tesouro. Quando a gente vê Deus falando sobre roubo, né, ao longo do capítulo 7, o roubo, ele diz respeito àquilo que Deus tinha dito que deveria ser levado para ser usado no culto ao Senhor. Então, quando a gente vê a desobediência de Acã, a gente entende que ele não só trouxe para o meio do arraial coisas consagradas, ou seja, que já haviam sido oferecidas a outros deuses, mas ele roubou daquilo que Deus tinha mandado que fosse separado para cultuar a Deus. Então, entre aspas, o maior problema não foi o que foi roubado, mas foi sabendo que não deveria fazer, a desobediência, né? Além das coisas consagradas. E é interessante que na Bíblia fala que, assim, de novo no versículo 18, né? Para que, tendo-as vós condenado, ou seja, ele sabia o que ele estava roubando, não houve inocência. Ao pegar a capa, ele não pegou a capa achando assim, é só uma capa bonita, é uma capa que tem valor. A condenação veio a partir do momento que ele entendeu que aquilo era consagrado a outros deuses. Em relação à prata e ao ouro que ele roubou no sentido de tirar daquilo que Deus tinha mandado eles fazerem, que era separar para o culto ao Senhor. Então, é só para deixar bem claro, porque a gente vai continuar lendo, né, falando sobre isso, que não foi algo acidental, né, foi algo consciente. E aí, no versículo 12, tem uma frase muito dura. A gente leu aqui junto. Israel se fizera condenado. Ou seja, não foi Deus quem condenou Israel. Foi a atitude de Acã que fez com que todo Israel fosse condenado. Já não serei convosco. Ou seja, a presença de Deus saiu do meio deles. E isso fez com que eles fossem derrotados. É mais ou menos como se a seleção brasileira fosse jogar com um time da segunda divisão, botasse ainda o time reserva e a seleção perdesse. E aí, nesse momento, a gente para pensar, poxa, mas foi a escolha de um homem, foi a desobediência de um homem. Mas a escolha daquele único homem trouxe condenação para todo Israel. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre a importância das nossas escolhas. Por que é importante a gente entender isso? Porque muitas vezes a gente tem lutado com as armas erradas e tem sido derrotado e não tem entendido por quê. Então, sem óculos, de onde vêm as nossas escolhas? Aí quem faz o esforço já tem spoiler, né? Quando a gente estudou Uma Vida com Propósito, a gente falou um pouquinho sobre corpo, alma e espírito. Todos nós somos feitos de corpo, de alma e de espírito. O corpo é muito fácil da gente entender. O corpo é aquilo que é visível, que é palpável. São os 5 sentidos, né? Visão, audição, olfato, paladar e tato. Ele se alimenta dos nutrientes, tem necessidades próprias, é mortal. Então, é mais fácil da gente entender o corpo.
O espírito é aquela parte que se relaciona diretamente com o mundo espiritual. E aí vamos fazer uma pausa. Eu tenho visto que a gente tem tentado romantizar o mundo espiritual. Muita gente hoje em dia não gosta que se fale no espiritual. Não fale em demônio, porque as pessoas vão achar estranho, vão achar meio que uma coisa folclórica. Então, eu tenho uma coisa para dizer para você nessa manhã. O mundo espiritual, ele existe. Acredite você ou não, goste você ou não. Os demônios existem, o diabo existe, os anjos existem, o Espírito Santo existe. E, a partir do momento que você começa a achar que isso é um conto de fadas, você já sai perdendo. Porque você está deixando de prestar atenção, de atentar exatamente para aquilo que é o mais importante. Então, apesar da gente falar hoje muito sobre alma, a gente tem que valorizar muito o espírito. Porque, muitas vezes, a gente quer lutar com a nossa alma, esquecendo que ela é dominada pelo espírito. E aí a gente tende a achar assim, quando a Bíblia fala do inimigo, quando a Bíblia fala de demônios, é uma coisa figurada, né? O que vale é a intenção, é o coração, está muito na moda isso. Não, existe um mundo espiritual. E se você não acredita nele, você já está saindo perdendo. Porque você está ignorando uma grande parte da batalha. E aí vem a alma. A nossa alma, recentemente a gente teve na reunião dos Force Kids uma psicóloga aqui da igreja que deu um entendimento para a gente melhor sobre os temperamentos. E eu achei sensacional, porque quando ela explicou para a gente sobre os temperamentos, ela não explicou só sobre as diferenças. Que, na verdade, você conhecer os temperamentos não é só para você se conhecer, é para você entender o outro também, né? Entender que as pessoas são diferentes. E ela fez uma figura muito boa. Ela falou, olha, o temperamento ele é a raiz, você já nasce com ele, já é determinado o seu temperamento ao nascimento. Não tem a ver com quem você vai ser filho, não tem a ver com as experiências que você vai ter. Deus dá o seu temperamento. E um temperamento não é melhor do que o outro. Porque, às vezes, a gente olha e fala assim, eu queria ser igual fulano. Eu tenho esse defeito, mas eu queria ser igual a ciclano. Não, o temperamento ele é dado por Deus. A gente já nasce com características que Deus coloca na gente. E a importância da gente conhecer isso é a gente entender um pouco melhor contra aquilo que a gente luta ou aquilo que a gente precisa desenvolver. Então, ela explicou que a gente já nasce com um temperamento e, ao longo da vida, nós vamos tendo os nossos aprendizados, nós vamos tendo as nossas experiências, boas ou ruins, e, a partir daí, vai sendo formado o nosso caráter e, depois, a nossa personalidade, que é o que as pessoas enxergam. E eu achei muito legal, porque, muitas vezes, a gente fica pensando assim, fulano teve uma criação muito melhor, por isso que ele é assim. Não, o temperamento dele é diferente do seu. E a gente fica tentando lutar as batalhas do outro, ou vendo o outro como um defeito, né, sem entender que nós somos diferentes. E aqui no Esforço a gente viu isso, que é muito bom, porque, na verdade, por sermos um corpo e sermos diferentes, nós nos completamos. E aí, a partir do surgimento da nossa personalidade, nós vamos ter um pouco mais de facilidade para algumas coisas e um pouco mais de dificuldade para outras. Algumas pessoas têm que lidar mais com a ira, outras pessoas têm que lidar mais com a preguiça, outras pessoas têm que lidar mais com a ganância, outras pessoas precisam mais de reconhecimento. E, a partir da nossa alma, é que surgem as nossas escolhas. Qual a importância da gente entender isso? Quando a gente começa a pensar que as nossas escolhas são algo espiritual, a gente começa a culpar o inimigo, a gente é muito confortável, porque a gente se anula. Então, se eu faço uma má escolha, a culpa é do diabo. Foi ele que me tentou, foi ele que colocou a pedra de tropeço. Sendo que na Bíblia fala que esse é o papel dele, né? Ele veio para roubar, matar e destruir. E ele veio nos tentar. Então, ele prepara a cama, ele bota a pedra. Mas quem decide se vai tropeçar ou não, somos nós. Lá em 1 Coríntios fala, não vamos ter tentações maiores do que podemos suportar.
Então, se a Bíblia fala que não tem tentação maior do que eu posso suportar, por que eu às vezes peco? Não é mais confortável colocar a culpa no inimigo e dizer, disso aqui eu não consigo me livrar. Isso aqui, para mim, é um problema e eu não consigo me livrar. Das duas, uma, ou eu estou dizendo que Deus errou a criar o meu temperamento, e Deus não erra nunca, ou eu estou querendo terceirizar a minha culpa, que está muito na moda também, né? Ao invés de eu assumir que o problema é comigo, eu digo que foi o inimigo. E ele tem a parcela de culpa dele. A gente viu aqui a importância do mundo espiritual. Mas as nossas decisões, elas são algo consciente, pessoal. É algo com que eu luto. Então, eu preciso entender que as minhas decisões, elas vêm da minha alma, tanto as certas quanto as erradas. E aí, a gente falou sobre corpo, sobre alma, sobre espírito, e fica um pouco mais fácil a gente entender que tudo isso está dentro de uma caixa. Às vezes, a gente acha que são 3 saquinhos, né? O corpo está aqui, a alma está aqui e o espírito está aqui. Em algum momento da vida, a minha alma fica mais insuflada, o meu espírito menorzinho. Não é assim que funciona. Está tudo dentro de uma caixa. Pensa numa caixa. Está tudo dentro dessa caixa. Corpo, alma e espírito. A Bíblia fala que eu tenho que cuidar dos 3. Só que o mundo que a gente vive hoje em dia, ele estimula muito que eu pense no meu corpo. Eu tenho que cuidar do meu corpo? Tenho. É importante. Ele é templo do Espírito Santo. Eu tenho que cuidar da minha alma? Tenho. Mas hoje em dia existe um estímulo ao que se chamava na Grécia Antiga de hedonismo, né? É aquilo que me traz prazer. Então, por exemplo, se eu não gosto de acordar cedo, eu vou usar isso como desculpa para não vir à igreja de manhã. Partindo de uma coisa bem básica, né? Eu vou chegar atrasado no meu trabalho porque eu tenho dificuldade de acordar de manhã. Se eu sou uma pessoa preguiçosa, eu vou vestir uma capa de que eu sou uma pessoa que gosta de ficar em casa. Não estou falando que todo mundo que gosta de ficar em casa é preguiçoso, mas, entendeu? Eu começo a arrumar desculpas para preencher aquilo que agrada a minha alma. E por aí vai. Só que dentro dessa caixa, eu tenho que cuidar dos 3 itens que eu tenho ali. Toda vez que um insufla muito, aperta os outros. Concorda? A caixa está fechada. Não tem para onde sair. Princípio da física. Então, se eu penso constantemente no meu corpo ou na minha alma em satisfazer aquilo que me traz alegria, e a alma é uma coisa boa. A alma, ela se alimenta de coisas prazerosas. Então, são experiências boas, são boas companhias, são boas experiências, são viagens, são ambientes legais, estar com quem eu gosto, né? Mas, se eu só alimento o meu corpo e a minha alma, o meu espírito ele começa a espremer ali dentro. E, à medida que ele vai espremendo, lembra que é ele que é o meu contato com o Espírito Santo direto. Eu vou começando a ter um pouco mais de dificuldade em tomar boas decisões, porque quem me domina é quem está mais insuflado. Ao mesmo tempo, daí a gente entende um pouco melhor a importância do jejum, da leitura diária da palavra, da oração. É cumprir meta? No início, talvez até funcione dessa forma, né? Minha meta é orar 10 minutos por dia, minha meta é orar, ler um livro da Bíblia, minha meta é jejuar uma vez por semana. Mas, à medida que a gente vai fazendo coisas que alimentam o nosso espírito, que fazem o nosso espírito aumentar, a gente vai se tornando mais sensível e, automaticamente, o nosso espírito vai espremendo a nossa carne e a nossa alma. Então é ruim? Não, não é ruim. Mas o espírito ele tem que dominar a alma e não a alma dominar o espírito. Por isso, o exemplo da caixa. Toda vez que eu vou tomar uma decisão, se o meu espírito domina a minha alma e o meu corpo, antes de qualquer coisa, eu vou submeter a minha decisão a Deus, automaticamente, nas coisas mais simples. Então, assim, eu preciso tomar uma decisão na minha casa. Qual é a minha primeira ação? Eu vou orar. Eu preciso tomar uma decisão no meu trabalho. Qual é a minha primeira ação? Eu vou orar. Eu vou buscar a direção de Deus.
E isso, para mim, não vai ser um sacrifício, não vai ser uma dificuldade, porque a minha alma vai sendo cada vez mais exprimida e submetida ao Espírito Santo. E eu passo a ter mais facilidade de ouvir a voz de Deus e uma menor chance de errar. Porque, em primeiro lugar, vem a vontade de Deus, depois a minha vontade. Certo? E uma coisa que é interessante, eu falei que atualmente se valoriza muito alma e corpo, né? Na nossa sociedade, hoje em dia, as pessoas praticamente não falam de mundo espiritual. Quando você vai falar de Jesus para alguém, alguém fala assim, é muito importante ter uma religião. Quero muito uma religião para os meus filhos, porque é um ambiente saudável, né? É um lugar legal, aprende coisas boas. Mas é assim, é um complemento da minha vida, sabe? É que nem aquele vestido de festa que a gente compra para ir num casamento, quando eu tenho casamento. Se eu não tiver, eu deixo lá no armário. A vida espiritual ela virou um acessório, né? É para complementar aquele pouquinho que falta na minha vida. Só que você pode comer o que você quiser, você pode malhar o que você quiser, você pode fazer quantas cirurgias plásticas você quiser, você pode fazer as melhores viagens do mundo, você pode ter muito dinheiro, você pode ser famoso. Nada disso preenche o seu espírito. E a maior prova disso é a quantidade de pessoas que conquistaram fama, dinheiro, beleza e se matam. Aquela frase que diz que existe um buraco dentro de todos nós que só pode ser preenchido por Deus, ela nunca foi tão verdadeira. Agora, olha que legal. Através do Espírito, eu posso ser curada. Porque o Espírito Santo agindo, existe cura física. Através do Espírito, a minha alma pode ser completa. A partir do Espírito Santo, eu posso ser curada de uma depressão. Então, olha que bonito. Quando eu escolho aumentar o meu espírito e espremer a minha alma e o meu corpo, eu não só faço decisões melhores, como a partir daí eu posso agir nos outros campos, e nunca o contrário. Vamos continuar. Vamos ler no capítulo 7, um pouquinho mais para o final, a partir do versículo 24. A gente falou sobre a escolha de Acã, e a escolha de Acã, ela trouxe maldição para todo o arraial. A ordem que Deus tinha dado foi descumprida, independente dos outros terem obedecido. E aí, ao longo do capítulo, né, é dito, Deus conversa com Josué, fala o que ele precisa fazer. E a partir do versículo 24, a gente vai ver o que aconteceu com Acã. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos, e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto tinha o levaram-no ao vale de Acor. Disse Josué: por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. E levantaram sobre ele um montão de pedras que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor, até os dias de hoje. O mesmo Deus que tinha dado a ordem e que tinha revelado a Josué o que tinha acontecido, ele mostra a Josué como agir. A partir do momento que existe abominação no arraial, a presença de Deus não tem como permanecer. E muitas vezes nas nossas vidas, a gente sofre derrotas e não entende por quê. Às vezes a gente fala: Senhor, eu tenho feito a minha parte. Sabe, eu tenho buscado o Senhor, eu tenho orado, eu tenho ido à igreja,
Eu guardo no meu coração a tua palavra, desde nova ou desde que eu me converti. Eu tento criar os meus filhos na igreja, mas eu sou derrotada. Eu sou derrotada no meu emprego, eu sou derrotada na minha família, eu sou envergonhada. O que tem de errado comigo? E Deus fala assim, falou muito claro comigo, já há algum tempo tem falado. Vocês insistem em deixar no arraial aquilo que eu já chamei de abominação. E a abominação, Deus não convive com ela. Não é uma questão de Deus querer ou não querer. A Bíblia atesta que Deus não coabita com a abominação. A gente viu aqui que a presença de Deus, ela se retirou do arraial. E a partir dali, por que Josué fala, quando ele conversa com Deus, ele está tão apavorado? Não foi só a derrota para Ai. A fama do povo ia ser a fama de um povo que perdeu para time reserva. E isso, naquela época, era desastroso, porque qualquer outro povo ia surgir, ia partir para cima e ia dominar eles facilmente. O nome de Deus havia sido envergonhado. Mas, a partir do momento que a gente traz a abominação para dentro do nosso arraial, a gente traz a derrota junto. E, muitas vezes, a gente traz, esconde, na forma de, sem isso eu não posso viver, isso não é tão pecado assim, tem gente que faz pior. E a gente é derrotado constantemente e não entende por quê. Então, às vezes, a gente ora tanto por alguma coisa e a gente fala, Senhor, por que eu sou envergonhada justamente nisso? E Deus hoje fala, vocês estão insistindo em manter no arraial aquilo que eu já chamei de abominação. E aqui nesses versículos que a gente leu por último, Josué fala para trazer tudo. Trazer Acã, trazer a família de Acã e trazer tudo o que ele tinha roubado. Porque não bastava expulsar Acã, não bastava matar Acã, eles tinham que exterminar dali tudo o que remetesse à abominação que havia sido trazida. Então, quando ele destrói, vocês veem que existem coisas ali valiosas, que poderia surgir aí a desculpa, no sentido de, então vamos usar isso aqui para a construção do templo, né, para adoração ao Senhor, que às vezes a gente faz isso também, né? Tem valor, separa, mata Acã e a família e deixa o que ele roubou. Só que Deus, ele não quis isso. Ele deu ordem, destrói tudo, tira qualquer raiz. E às vezes a gente acha assim, mas eu já fiz isso, mas a raiz está lá. Eu já mudei isso aqui na minha vida, mas a raiz está lá. Porque arrancar a raiz dói. Arrancar aquilo que causa o problema é muito difícil. E por que é difícil? Porque vai na nossa alma. E a alma, ela busca aquilo que dá prazer. Ela busca aquilo que é confortável. Ela busca aquilo que ela anseia e arruma desculpas. Então, como é que a gente faz boas escolhas e se livra das abominações? Primeira coisa, a gente tem que entender que fazer escolhas é algo consciente. E se é consciente, ninguém pode dizer para mim o que eu preciso largar. Eu tenho que ter essa consciência. Quer dizer, ninguém pode. Talvez até outras pessoas falem, né? Mas não funciona. Eu tenho que, primeiro, me examinar, detectar aquilo que tem me levado a fazer escolhas ruins e ter humildade para permitir, primeiro, reconhecer e permitir que Deus mude isso. Mas quem muda sou eu. É resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quem tem que resistir somos nós. E eu tenho visto assim muita covardia, sabe? A gente tem sido muito covarde, a gente tem sido muito tolerante mesmo com a gente. Não estou falando com as outras pessoas. Talvez, ao olhar para o outro, eu tenha mais facilidade de reconhecer o que ele precisa abandonar. Mas, quando eu olho para mim, eu digo, mas eu nem sou uma pessoa tão ruim assim, eu nem faço nada tão grave assim. Então, fazer boas escolhas e eliminar abominações, o primeiro passo é esse. É a gente ser sincero, se examinar,
reconhecer naquilo que a gente tem feito péssimas escolhas e ter a coragem de admitir: Senhor, eu não consigo, mas o Seu Espírito Santo vai me fortalecer e eu vou tomar essa decisão. A partir do momento que eu consigo enxergar aquilo que precisa mudar, eu tenho, então, deixar a covardia de lado e enxergar, eu tenho que ter coragem. Coragem de fazer uma boa decisão, às vezes dói, às vezes resulta em perder alguma coisa. Perder amizades, perder ambientes, perder patrimônio. Isso é tão difícil assim, como é que eu vou conseguir? Vou arrumar uma muleta? Né? Vou grudar no seu licínio, que o seu licínio é forte, ele vai me ajudar? Não é essa a solução. Lembra da caixa? Eu preciso espremer a minha carne e a minha alma e ampliar o meu espírito. E isso é diariamente. O quanto eu vou precisar espremer vai variar de um para o outro, mas todos nós precisamos que o nosso espírito aumente, a nossa carne e o nosso corpo diminua. Então, eu não vou conseguir fazer isso indo para o trabalho. Eu não vou conseguir fazer isso indo para a academia. Eu não vou conseguir fazer isso indo para a festa de aniversário. Né? Eu posso fazer tudo isso. Mas aonde eu vou ampliar o meu espírito? Jejuando, orando e lendo a palavra. Aí sim funciona a questão da muleta. Eu posso ter boas companhias, pessoas que conversem comigo sobre a Bíblia, que me fortaleçam, que me façam ter vontade de cada dia mais aprender. Eu preciso estar no meio do povo, porque aqui existe comunhão, aqui existe fortalecimento, aqui existe confronto, mas existe também consolo. Então, eu preciso não me acovardar, encarar de frente o que eu preciso mudar, e eu preciso mudar as minhas atitudes, aumentando o meu espírito, espremendo a minha carne e o meu corpo. E, por último, uma vez detectado, isso eu não posso fazer por ninguém, ninguém pode fazer por mim. Eu preciso eliminar. E eliminar é não deixar raiz. E não deixar raiz é não ficar nada nem para eu sentir falta. É uma palavra dura que existe na Bíblia que fala, né? Se o seu olho esquerdo te faz pecar, arranca o seu olho e joga fora, porque é melhor entrar no céu sem o olho do que não entrar. E às vezes a gente passa batido, a gente fala: eu não tenho nada assim tão grave para arrancar. Só que aquilo vai criando raiz. E quanto mais fundo vai, mais difícil é da gente arrancar. A partir do momento que eu me examino, que eu estou pedindo a Deus ajuda para arrancar aquilo de dentro de mim, quem tem que apedrejar e tacar fogo sou eu. Eu posso orar, eu posso falar: Senhor, me dá força, me ajuda, me dá sabedoria. Pastor, me ajuda em oração. Pastora, me ajuda. Mas sou eu que tenho que fazer. Existe um ditado que fala que arrependimento sem mudança de comportamento é só remorso. É mais ou menos isso. Eu posso todo domingo de ceia, Augusto mesmo falou, né? Todo domingo é domingo de comunhão. Todo domingo é uma oportunidade, não só domingo, todo dia, né? É uma oportunidade da gente conversar, se arrepender, pedir perdão a Deus. Eu posso fazer isso todo dia. Mas se eu quero deixar de ser derrotado, se eu quero tirar a abominação do meio da minha vida, eu preciso tomar uma atitude prática. E essa é a parte difícil. Porque é muito fácil a gente ser teórico e espiritual. Mas na hora de botar na prática, dói. E a nossa alma grita. A nossa alma quer aquilo que agrada. Eu conquistei. Como é que eu vou abrir mão disso? É a única alegria que eu tenho. Senhor, o Senhor está me pedindo para tirar exatamente isso, que é o que eu mais gosto. Então, assim, a palavra que eu tinha para deixar hoje é essa. Pedi para a pobre da Andressa refazer várias vezes, né? Eu não atrai a condenação, mas é mais do que isso. Sabe? Examine o seu arraial. Veja aquilo que você tem trazido condenação. E aí não é só para a sua vida. Quando a gente traz condenação, a gente traz para a nossa família. Às vezes eu tenho orado pelos meus filhos e eu não vejo as coisas mudarem.
Talvez sejam escolhas deles, mas talvez eu seja a primeira a trazer condenação para dentro da minha casa, com as minhas atitudes, com as minhas escolhas, com o meu exemplo. O Senhor é misericordioso, Ele alcança, mas eu não vou ter vitória, não adianta. A Bíblia não vai contra, Deus não vai contra a palavra dEle. Então, eu queria te convidar nessa hora a fechar o seu olho aí onde você está, para a gente orar junto. Você possa começar, primeiramente, pensando: Senhor, eu tenho me sentido derrotado nisso. Mostra para mim onde eu tenho escondido aquilo que eu tenho trazido para a minha vida, que o Senhor não se agrada, e que talvez por uma necessidade da minha alma eu tenha escondido tão bem escondidinho, que já nem tem cheiro de coisa podre. Está tão bem guardadinho que, para mim mesma, eu já convenci que é algo bom, é algo que faz parte, é algo que eu não consigo viver sem. Senhor, Teu Espírito Santo, Ele nos sonda, Ele nos conhece melhor do que qualquer um. E nessa hora eu peço que o Senhor possa invadir as nossas vidas, nós te damos liberdade para isso. Que o Senhor possa vasculhar cada cantinho, Senhor. Que o Senhor possa nos mostrar, Senhor Deus, aquilo que tem afastado a Tua presença da gente, Senhor. E por isso nós temos sido derrotados, Senhor, e não temos entendido. Mostra a cada um de nós, Senhor Deus, aquilo que tem entristecido o Senhor, que às vezes vem travestido de uma coisa boa, de algo necessário, de algo essencial, mas que o Senhor já falou para a gente que o Senhor não se agrada, que não é bom. E a gente insiste, Senhor, em esconder debaixo das coisas, Senhor, como uma necessidade, Senhor. Pai, mostra toda a nossa podridão, Senhor, tudo aquilo, Senhor Deus, que muitas vezes, Pai, a gente coloca até como empecilho, Senhor, para fazer o que o Senhor tem nos chamado. Senhor, em nome de Jesus, Pai, dá-nos coragem de encararmos o quão sujo nós somos e que nós não precisamos ser, porque o Senhor morreu na cruz para nos limpar dos nossos pecados, Senhor, para nos fortalecer, para nos dar capacidade de vencer o pecado. E pelas nossas escolhas enganosas, Senhor, pelo nosso coração, tantas vezes a gente tem escolhido errado. Senhor Deus, aquilo que o Senhor não tem se agradado, Pai, que possa ser arrancado das nossas vidas, que possa ser queimado, Senhor, por mais que doa, que nós possamos nos lembrar da Tua palavra, Senhor, que nós possamos Te buscar cada vez mais, que nós possamos ser alimentados e consolados pelo Senhor, Pai, e que a certeza de que a Tua presença é com a gente, Senhor, nada pode superar isso, Senhor, não existe nada melhor do que caminhar com o Senhor, do que ser consolado pelo Senhor. Pai, então, no lugar onde ficarem as cinzas, Senhor, varre, Senhor, tira qualquer resquício. Senhor, e nesse lugar, Pai, que seja construído um memorial do Teu poder, Pai. Que nós possamos olhar para esse lugar e não nos lembrar daquilo que nós abandonamos, mas do Teu poder, da Tua presença, do Teu amor, Pai. É o que eu te peço nessa manhã, e que cada um de nós, fazendo parte do corpo aqui, que nós também não venhamos a trazer abominação para o meio do Teu povo, Senhor. Dá-nos sabedoria, porque queremos ser santos diante de Ti. Pai, não queremos ser frequentadores de igreja, não queremos ser trabalhadores de segunda a sexta, fazer entretenimento, gospel no sábado e no domingo. Senhor, não queremos ser um lugar onde as pessoas vêm simplesmente para receber uma palavra e se sentir bem, alimentar a alma e não o espírito. Queremos ser um lugar onde o Teu Espírito Santo se manifeste, Senhor. Onde haja sinais e maravilhas, Senhor. Onde a Sua presença seja sentida, Pai. Então, Senhor, trata-nos como um povo, Senhor. E que até o último de nós seja limpo. Senhor, que nós não descansemos, Pai. Que nós busquemos a santidade em Ti. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço porque eu sei que o Senhor é fiel, o Senhor ouve. Em nome de Jesus, amém.